Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Mateus 18, de 21 a 35. Vocês podem acompanhar em suas Bíblias ou acompanhar aqui na projeção, que nós vamos passar também esse texto da palavra de Deus, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que é o nosso alimento diário, a Tua palavra que mostra o caminho para nós, porque ela é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra que é o descanso para as nossas almas. A Tua palavra que é através dela que o Senhor fala aos nossos corações. E nós pedimos que no nome de Jesus, o Senhor nos conceda entender a Tua palavra, nos dê a graça de, através do Teu Santo Espírito que habita em nós, possamos entender e que ela possa não ficar apenas na nossa mente, mas ela possa fazer mudança no nosso coração. E que assim o Senhor seja glorificado em nossas vidas. É isso que nós oramos, Pai, no nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, antes de ir direto para o texto, um ponto importante que nós temos visto hoje nas igrejas é que temos visto pessoas que não são cristãs, às vezes, dentro da igreja, são apenas clientes da igreja. Querem que Deus traga mudança nas suas circunstâncias, mas não no caráter. Infelizmente, isso é uma coisa que tem acontecido no meio evangélico, no meio cristão. Nós temos, às vezes, igrejas que estão lotadas de pessoas, mas pessoas que, às vezes, a vida cristã, ou o andar com Deus, se resume ao domingo. Eu vou na igreja, eu oro, eu ouço o sermão, eu faço essas coisas, mas durante a semana parece que não está vivendo o cristianismo. E alguns até veem isso claramente. Não, realmente sim, a igreja não tem nada a ver comigo. E às vezes nós vemos pessoas que vêm para a igreja e o perigo de transformar o culto, de transformarmos aqui o nosso domingo à noite, esse culto, em um evento em que você vem encontrar Deus. E você vem encontrar Deus, vem ter uma experiência. Se no louvor você sentiu um arrepio, então o culto foi bom, porque eu acho que Deus estava lá. Ou se no sermão aquilo mexeu com você,
Então agora eu tive uma experiência com Deus, agora deixa eu passar no deserto o resto da semana, para domingo que vem receber mais um recadinho de Deus. Isso não é cristianismo. Cristianismo é ter culto todos os dias, de segunda a segunda. É viver na presença de Deus todos os dias. O domingo é a oportunidade de nós fazermos isso juntos como igreja. É de nós estarmos juntos como família de Deus, para juntos aprendermos, para juntos nos amar. Mas nós vivemos o nosso culto todos os dias com Deus. Nós vivemos essa comunhão com Deus todos os dias. E a gente fala de cliente porque nós temos muitas vezes essa questão das pessoas, eu vim para receber uma bênção de Deus. Será que Deus vai me abençoar hoje no culto? Será que eu vou receber uma bênção? Você não veio para o culto para receber. Você veio no culto para dar, para se entregar a Deus, como o pastor Newton falou, para dar o seu melhor, o melhor da sua voz, do seu corpo, do seu pensamento, da sua meditação, das suas orações. Você não veio aqui para dizer, esse cântico eu gosto, esse cântico eu não gosto. Você perguntou se por acaso Deus gosta do cântico? Porque é para Ele. Então não importa. Nós viemos aqui, e quem é o centro é o Senhor, é para o Senhor, em direção ao Senhor, e é isso que importa. Não importa você, não importa eu, importa o Senhor. Nós não podemos ser clientes. Eu vim aqui para essa igreja para receber algo. E se não for aquilo que eu gosto, eu estou fora. Tem várias outras igrejas que eu posso ser atendido. Isso não é igreja. E se você percebe algo assim no seu coração, meu irmão, minha irmã, mude isso. Venha para servir o Senhor, venha para amar o Senhor. E a gente vai falar um pouco do porquê a gente tem que fazer isso. Porque às vezes algumas pessoas se tornam clientes na igreja e porque nós não podemos ser clientes, nós não podemos vir aqui para receber, mas precisamos vir para dar. O que é o cristianismo? E a gente vai falar de coisas bem básicas, porque esse texto ele é básico. Mas nós precisamos entender esses pontos. Por que isso? Por que às vezes nós temos clientes? Primeiro porque não entendem, essas pessoas não entendem o tamanho do amor de Deus. E é isso que nós precisamos perceber. Às vezes as pessoas não têm essa comunhão com Deus, ou esse relacionamento com Deus, ou eles acabam vivendo um clientelismo, porque eles não entendem o tamanho do amor de Deus para com eles. E é interessante que Paulo ora para que a gente possa entender o tamanho do amor de Deus. Veja como Paulo ora, lá em Efésios 3, 17 a 19, como está aqui na projeção. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A oração de Paulo é para que os irmãos de Éfeso fossem fortalecidos com o poder de Deus no seu homem interior, é isso que ele vai falando antes, iluminados os olhos do vosso coração para compreenderdes com todos os santos, né, para a fim de vocês poderem compreender isso, que Cristo habite no coração de vocês, pela fé, estando vocês arraigados e alicerçados em amor, para compreender isso, o tamanho do amor de Cristo por você. Qual é a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo? Se você compreender e entender o tamanho do amor de Deus por você, você será tomado de toda a plenitude do Senhor. É isso que ele fala, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É por isso que nós precisamos entender o amor de Deus e estar aqui na igreja não vai ser então para receber, vai ser para corresponder, para dar a esse amor tão grande, para se dedicar a esse amor tão grande desse Deus amoroso. Deus não só nos ama, Deus é amor. É isso que a palavra nos diz. E é isso que nós precisamos entender. Mas olhando para a parábola, essa parábola vem mostrar o tamanho do amor de Deus para nós e as consequências imediatas desse amor
em toda a nossa vida. Vemos então que a parábola surge, primeiro porque Pedro pergunta quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão. Por isso que nós lemos 2 versículos antes do começo da parábola, porque Jesus, quando ele vai começar a parábola, fala assim, por isso o reino dos céus é desse jeito. Porque ele está usando a parábola para ilustrar a pergunta de Pedro. Porque Pedro chega para o Senhor, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E a razão da pergunta de Pedro é porque logo antes, se você voltar no texto, Jesus fala como tratar um irmão faltoso. E ele vai explicar isso. Mas daí depois Pedro pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes 7? E Jesus fala, não digo que 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Que é claro, né, a gente já fala aqui, por favor, não faça o cálculo, deu 490. E aí você começa, né, 389, né, ou 489, 488. E aí você quer, a hora que num dia chegar a 0, eu posso socar a cara daquele irmão. É claro que Jesus está dando essa ilustração. Você sempre vai perdoar o seu irmão. E é até interessante, se você ligar com a história anterior, como tratar um irmão faltoso, mas o irmão faltoso a gente tem que tratar ele. Tratar não quer dizer que não é perdoar. É tratar as consequências do erro. Mas você tem que perdoar de qualquer forma. Então, a razão desta parábola ter surgido é para Jesus explicar por que você tem que perdoar o seu irmão. Essa é a razão da parábola. Por que eu tenho que perdoar? Qual é a base para que eu perdoe o meu irmão? Eu tenho que perdoar porque Deus falou, perdoe. Sim, primeiro porque é uma ordem de Deus, mas ele explica muito mais, é isso que é o objetivo dessa parábola. Jesus então explica que devemos sempre perdoar os irmãos e conta a parábola para mostrar o porquê se deve perdoar. E então, o que a parábola nos ensina? Qual é a mensagem dessa parábola? E vamos ver rapidamente, ela é muito simples, é muito clara. Eu creio que a maioria dos irmãos conhecem esta parábola. E vocês veem que então um rei decide ajustar contas com os seus servos, e ele chama um que devia a ele 10.000 talentos. 10.000 talentos é muito dinheiro. É muito dinheiro. E o objetivo de mostrar que é muito dinheiro é exatamente o foco do que Jesus está querendo dizer. É algo impagável. Eu vou colocar aqui o texto de um teólogo que ele dá uma explicação sobre a palavra 10.000 talentos. 10.000 talentos, aí tem as palavras gregas, mas o objetivo de colocar o grego aqui que ele está explicando é que o uso de mirion, que significa miríade, ou 10.000, que pode significar além de números, é uma hipérbole deliberada apontando para uma dívida que era tão alta que era praticamente incalculável. Embora o valor do talento, a maior designação monetária, varia, foi sempre comparativamente elevado. De acordo com Flávio Joséfo, 600 talentos em impostos foram coletados de toda a Judéia e Idumé e Samaria no ano 4 a.C. A dívida do homem, em suma, era de bilhões de dólares. Se, no ano 4 a.C., 3 regiões do Império Romano, tudo o que se juntou de impostos foram 600 talentos, imagine o valor de 10.000 talentos. Então, alguns estimam alguma coisa de, talvez, uma ideia, num comentário fala de, como se a gente pudesse pegar um número, 6 bilhões de dólares. E Jesus conta a história, tinha um cara que devia 6 bilhões de dólares. E o senhor dele fala, você está me devendo, me paga. Eu não tenho como pagar. Então, vende a esposa, os filhos, isso era costume da época, se alguém não podia pagar, pagava com as propriedades, se não tinha mais absolutamente nada, a família virava escravo daquele senhor, para que a família trabalhasse até poder pagar a dívida. Mas você imagina que essa dívida não tinha condições. Então, é isso o que está acontecendo aqui nessa história. A dívida do credor era impagável, era um valor incalculável.
apesar disso, olha só que interessante na história, apesar disso, apesar de ser a proposta do credor sem condições de pagar, a proposta dele é: eu vou te pagar. Veja lá nos versículos 26 e 27. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Para um pouquinho. Tem alguém devendo para vocês 6 bilhões de dólares, ele não é americano não, tá? Ele mora aqui em Limeira, mora numa casinha simples. Ele está te devendo 6 bilhões de dólares e ele fala assim: dá um tempinho que eu já consigo esses 6 bilhões para você. O que você acha? Bom, para conseguir os 6 bilhões, é claro, tudo bem, eu espero, né? Não, mas não é esse o ponto. Ele não tinha como pagar isso, absolutamente, não tinha a menor chance de pagar. Mas mesmo assim ele fala: me dá um tempo que eu te pago. Ele não pediu perdão da dívida. Ele não pediu perdão da dívida, ele pediu: me dá um tempo que eu te pago. Só que o Senhor, versículo 27, se compadeceu dele, mandou ele embora e perdoou a dívida. Falou assim: ó, você não precisa me pagar. Esquece isso. Você não precisa me pagar. Só que o que acontece é que esse servo sai e ele começa a querer juntar dinheiro. Por isso ele vai atrás de todo mundo que está devendo ele e começa a cobrar esse pessoal. O servo trata seu conservo sem perdão, porque ele não reconheceu o que havia acontecido a ele e ele ficou tentando pagar sua dívida. Esse é que é o problema. Esse homem, apesar de ter uma dívida impagável, ele continuou tentando pagar a dívida. Talvez você imagine o seguinte, não sei se era isso que estava na cabeça desse homem. Ele imaginou: bom, eu não posso pagar 6 bilhões de dólares, mas quem sabe eu consiga juntar 500 mil dólares e dê para aquele cara e fala assim: ó, pelo menos esse dinheiro aqui paga pela minha família, paga pelos meus bens, paga por parte daquilo. Você, tá bom isso daí? Talvez essa foi a atitude dele. Ele queria dar alguma coisa. Ele queria entregar alguma coisa. Mas o ponto-chave aqui é que ele foi perdoado, mas ele ainda está tentando pagar a dívida. Ele foi perdoado, mas ele ainda está tentando pagar a dívida. E porque ele está tentando pagar a dívida, ele corre atrás das pessoas que devem a ele pega no pé dessas pessoas, e ele pega esse conserva, uma pessoa que devia a ele 100 denários. Ou seja, o dinheiro de 100 dias de trabalho. 3 meses de trabalho, vamos supor. Eu acho que uma dívida de 3 meses de trabalho pode até demorar, mas a gente consegue pagar. Esse conservo tinha como pagar. Mas ele falou assim: não, você vai preso até que pague toda a dívida. Naquela época, ser preso, você vai ser preso e a sua família vai trabalhar. E você não vai sair da prisão enquanto sua família não trabalhar e pagar a dívida. Era uma forma de forçar as pessoas a pagarem. Essa atitude mostra uma pessoa orgulhosa, que se acha dona de si e que tenta resolver tudo com as próprias mãos. É uma pessoa que não se entregou totalmente à graça de Deus. A gente sabe nessa história que Deus é aquele que perdoa, que esse credor é uma pessoa que recebeu o perdão de Deus, mas apesar dele ter recebido o perdão de Deus, ele não engoliu esse perdão, ele não comprou esse perdão, porque ele ficou tentando pagar essa dívida. E por causa disso, por não ter entendido o perdão que ele recebeu, por não ter absorvido esse perdão que ele havia recebido, ele maltratou as pessoas. Ele saiu correndo atrás dos outros. Esse homem, ele não usou de misericórdia. Ele não usou de misericórdia para com seu conservo. E Tiago, capítulo 2, versículo 13 diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele não usou de misericórdia para com o seu conservo. Por isso, no final da parábola, o Senhor que o havia perdoado volta atrás. Já que é assim, vai preso até você pagar a dívida.
porque você é um servo mau. Eu fui misericordioso com você. Eu perdoei a sua dívida, você não deveria ter perdoado aquele irmão também, aquela pessoa. E por causa disso, o Senhor volta atrás. E ele vai preso para pagar a dívida. Irmãos, a gente sabe que essa parábola está falando de perdão e o perdão de Deus e como nós, perdoados, tratamos as outras pessoas. E Jesus fala isso explicitamente também na oração do Pai Nosso. No final, Mateus 6, versículos 12 a 15, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pronto, parou aqui, amém. Continua o texto. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ah, pastor, mas eu sou presbiteriano, reformado, calvinista, bíblico, eu venho todo domingo na igreja, eu sou super crente, eu leio a Confissão de Fé de Westminster, eu acredito na predestinação. Se você não perdoar, você não será perdoado. Esta é a palavra de Deus. Isso é o que o Senhor Jesus disse. Se você não perdoar aos irmãos as suas ofensas, você não será perdoado. Simples. Não precisa de explicação, não precisa ler o texto grego, não precisa fazer um sermão de 50 minutos, você sabe muito bem o que está escrito aqui. É só praticar agora. Nós precisamos praticar isso. E esta parábola que nós lemos, é isto que está sendo explicado. Sabe por que você tem que perdoar? Porque primeiro Deus te perdoou. Porque Deus usou de graça para com você. Porque Ele mostrou o amor dEle para com você. Porque Ele mostrou como uma pessoa deve ser tratada. Por isso, como filho dEle, você deve tratar os seus irmãos. Esta parábola vem para explicar a razão, o motivo para perdoar as pessoas. Para você agir como um verdadeiro cristão. É a graça de Deus sobre a sua vida. Você perdoa porque primeiro Deus perdoou. Porque todos nós somos pecadores. Porque não existe uma pessoa, sequer uma pessoa aqui dentro, que seja melhor do que qualquer outra pessoa. E não existe sequer uma pessoa aqui dentro que seja menor do que qualquer outra pessoa. Todos nós somos pecadores, todos nós dependemos da graça de Deus, então como é que você vai dizer que aquela pessoa não merece perdão? Se você está dizendo que o fulano ou a fulana, ou o ciclano ou a ciclana não merece perdão, é porque você está se achando melhor do que ela. Eu mereço o perdão de Deus. E outra coisa, eu já recebi o perdão de Deus. Mas aquela pessoa não presta. Você não entendeu o perdão de Deus. Você está igual esse servo, que ele pediu, me dá um tempo. Quando ele pediu, me dá um tempo, o Senhor não falou para ele, eu te dou um tempo. Falou, está perdoado. Mas ele continuou agindo como se ele ainda tivesse um tempo. Eu vou pagar essa dívida. Eu vou dar um jeitinho de pagar essa dívida. Eu vou dar pelo menos um agradinho para ele. Porque eu sou bom. E esse é o perigo que a gente corre. De se achar bom. Porque se você acha que alguém não presta, que alguém não merece o seu perdão, é porque você se acha melhor do que ela. Às vezes a gente chega para pessoas e fala, não, pastor, eu perdoo, mas aquela pessoa não. Esse é o perigo que nós corremos. Você sabe o tamanho da sua dívida? Você sabe o tamanho da sua dívida diante de Deus? Você sabe o quanto Deus perdoou? E lembra que nós vimos no início do culto, o pastor Newton leu aqui, a história daquela mulher pecadora, e Jesus conta uma outra historinha. Um homem perdoou 2 pessoas, um devia 500 denários, o outro devia 50. Ele perdoou os 2. Qual é que vai amar mais? Aquele que mais se perdoou.
Jesus vai explicar, ó, essa mulher ela pode ser pecadora, pode ser terrível, pode ter feito um absurdo de coisa, ela pode estar devendo 500 denários de pecado. E você, super cristão, super crente, só deve 50 denários. De qualquer forma, eu perdoei os dois. Sabe qual é o problema? Aquele que acha que só deve 50 denários, ama menos. Não demonstra o reconhecimento, não demonstra que entendeu a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo que excede todo entendimento. Se você conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, você vai saber naturalmente que você não tem motivos para odiar alguém e não perdoar alguém. Se você vê o tamanho do amor de Deus para com você, se você vê o quanto Deus te perdoou, você vai saber que você não tem motivo nenhum para não perdoar. Pelo contrário. A base, a razão, o motivo do porquê nós perdoamos as pessoas é porque Deus nos perdoou primeiro. Você sabe o tamanho da sua dívida? Você sabe o tamanho do amor de Deus? Por isso, irmãos, não há motivo para não perdoar. Você não tem desculpas para não perdoar uma pessoa. Ah, pastor, deixa eu te contar a minha história, que o senhor vai ver que eu tenho motivo. Vem contar a história aqui, que a gente vai ouvir umas outras historinhas na Bíblia. Ah, mas isso é imperdoável. Não, fique tranquilo. Você como pecador também seria imperdoável se Jesus não tivesse morrido por você. Era inferno na certa. Mas Ele quis te amar. Ele quis te perdoar. Ele quis te chamar. Ele quis te restaurar. Ele quis te colocar na igreja dele. Ele quis te colocar no corpo dele. Para que assim como você foi amado, você possa amar o próximo. Para finalizar, o Senhor Jesus diz que nós seremos conhecidos quando nós amarmos uns aos outros. Há um tempo atrás falei aqui, e lembrei dos textos de João, em 3 momentos, a partir do capítulo 12, Jesus fala isso no capítulo 13, mas a partir do capítulo 12, quando Jesus começa os discursos de despedida dos discípulos no Evangelho de João, por 3 vezes ele fala, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Por 3 vezes ele fala isso. Por isso nós precisamos crescer nesse amor. E é esta a maravilha do que é a igreja, a bênção do que é a igreja. Porque nós estamos aqui para aprender a se amar. Nós estamos aqui para aprender a crescer junto. Nós estamos aqui para juntos aprendermos a palavra e praticarmos a palavra. É aqui que um irmãozinho, uma irmãzinha vai pisar no seu calo, ou vai falar aquilo que você não gosta. E você vai viver de acordo com a palavra de Deus e vai perdoar. E você vai orar pelo irmão, pela irmã. Você vai praticar esta palavra. Não entrar no que o mundo tem vivido, um monte de mimimi. Ah, falou que tem gente que é assim, deve ter falado comigo. Estou com raiva, não vou mais na igreja. Você não entendeu o que é igreja. Todos nós temos compromisso uns com os outros, nós temos que amar uns aos outros, nós temos que cuidar uns dos outros. E é assim que nós vamos aprendendo o tamanho do amor de Cristo. Irmãos, nós ouvimos muitos sermões, muitos estudos, muito dessa palavra. Mas nós precisamos urgentemente praticar esta palavra nas nossas vidas, todos os dias. Você tem que praticar essa palavra amanhã cedo, terça, quarta, quinta, sexta, com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, esposa, com o seu patrão, com os seus empregados, com o seu vizinho. Nós precisamos praticar esta palavra. Amém, irmãos? E que Deus nos dê a graça de viver o amor dele. Vamos orar?